Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lívia Vitória, estou cursando o 8º período do curso de História da Faculdade de Formação de Professores de Araripina. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre o Dia da Consciência Negra e a influência da cultura africana aqui no Brasil. Então vamos lá. Dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra. O Dia Nacional da Consciência Negra é uma data de celebração e de conscientização sobre a força, a resistência e o sofrimento que a população negra viveu no Brasil desde a colonização. Então, gente, durante o período colonial, aproximadamente 4,6 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para servirem na condição de escravos, trabalhando primeiramente em lavouras de cana-de-açúcar e no serviço doméstico, e só depois na mineração e em outras lavouras. A condição de vida dos africanos e dos negros nascidos no Brasil era extremamente precária. Eles não tinham direitos a tratamentos médicos, à educação e a qualquer outro tipo de assistência social. Então vocês me perguntam como surgiu o Dia da Consciência Negra? Bom, em 13 de maio de 1888, por meio da promulgação da Lei Áurea, os escravos foram libertos. Isso aconteceu após intensas lutas de ativistas abolicionistas. A população negra permaneceu sem qualquer tipo de assistência. E muitos escravos livres, por não saberem fazer outras coisas além do trabalho pesado nas lavouras, eles acabavam por continuar nas fazendas, né? Inclusive, muitos escravos, como por exemplo no Rio de Janeiro, foram procurar regiões difíceis de erguer construções nas cidades, como por exemplo os morros, para construir suas casas, surgindo assim as primeiras favelas. Também teve a questão dos quilombos, né? Que mesmo após a promulgação da Lei Áurea, os negros continuaram sem assistência, como eu já falei, como uma situação de vida precária, enfrentando muitas dificuldades. Eles eram discriminados socialmente, perseguidos e não tinham acesso ao mesmo direito que os brancos. Então, com isso, eles começaram a criar comunidades negras, conhecidas como quilombos, onde passaram a lutar pela igualdade racial, pela inserção da população negra na sociedade, sem restrição dos direitos. Aí vocês podem me perguntar, mas por que dia 20 de novembro? Então, dia 20 de novembro foi o dia em que Zumbi dos Palmares morreu. Mas quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi o maior líder de Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares foi o maior e mais duradouro dos quilombos. Acredita-se que ele tinha cerca de 100 anos aproximadamente e já tinha abrigado cerca de 20 a 30 mil habitantes. E atualmente ele é localizado no Alagoas. Então, gente, Zumbi ele foi símbolo na luta e resistência contra a escravidão. Ele lutou a favor dos direitos dos escravos até a sua morte. Agora nós vamos falar um pouco sobre a influência da cultura africana no Brasil. Por começar por sua história, né? A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. Gente, o tráfico negreiro era uma maneira de locomoção naquela época onde acontecia total assim, desumanidade. Os escravos eram transportados de qualquer forma, não tinha alimentação, não tinha condição de vida assim que fosse humana. Eles chegavam a pegar muitos piolhos e alguns deles não conseguiam nem chegar vivos ao seu destino final. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram os bantus, nagôs e gegês, esses que deram origem às religiões afro-brasileiras. E tinham também os alçás e malês, que eles eram de religião islâmica e alfabetizados em árabe.
Então, assim como a cultura indígena, a cultura africana foi também suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses e eram obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em vários aspectos, tais como na dança, na música, na religião, culinária e idioma. Essa influência se vê notar em grande parte do país, principalmente Norte e Nordeste. A cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude das migrações dos escravos dessas regiões. Na religião, os bandos nagôs e gegés no Brasil criaram o candomblé. Então, o candomblé é a religião afro-brasileira que é baseada no culto aos orixás, praticada atualmente em todo o território. Largamente distribuída também é a Umbanda. Já a Umbanda é como se fosse uma mistura de várias religiões, como, por exemplo, ela mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluindo também a associação católica com os orixás. Tem também a questão da culinária, onde a influência da cultura africana é evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendenzeiro, que é uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê. Inclusive, esse azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, o caruru e o acarajé. Além disso, gente, o fato dos escravos das escravas terem sido cozinheiras dos engenhos, das fazendas, das casas grandes, permitiu a difusão da influência africana na alimentação brasileira. Ainda na culinária, são exemplos o vatapá, o acarajé, a pamonha, o munguzá, caruru, quiabo e chuchu. Tem também alguns temperos que foram trazidos da África, como pimenta e o leite de coco. Aí a gente pode ver algumas imagens que são bem típicas, né, gente, pra gente, que é o acarajé, o vatapá, a feijoada e o munguzá, que a gente é bem típico pra gente e a gente às vezes não sabe da origem. Elas têm origem africana, né? Tem também a questão da música, né? Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base da boa parte da música popular brasileira. Também há alguns instrumentos musicais brasileiros que têm essa influência africana, como, por exemplo, o berimbau, o aforé e o agogô. Ainda na música, gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova, entre outros gêneros musicais atuais. Aí a gente tem algumas imagens dos instrumentos que eu acabei de falar, que aí é o mais conhecido, né, que eu acho que é comum pra gente, é como é que chama? O berimbau, né? Que ele é utilizado, gente, também principalmente na capoeira, né? Que é um esporte e vamos dizer, um ritmo, uma dança, né? Que tem origem africana. Então, gente, é isso. Eu agradeço pela atenção e pela oportunidade, mais uma vez, de apresentar trabalho para o Eduardo, que é uma escola que sempre abre as portas para mim. E eu espero que nesse dia a gente possa se conscientizar cada vez mais, respeitando a cor da pele do outro, porque é só cor da pele, gente. E não adianta, não tem necessidade de estar discriminando a outra pessoa pela sua cor de pele, que a gente saiba respeitar o próximo. E é isso. Obrigada. Então, gente, é isso. Eu espero que a explicação tenha ficado clara para vocês e que eu tenha conseguido contribuir, nem que seja um pouquinho na bagagem de vocês, no conhecimento. E espero que vocês possam entender a importância que tem os negros e os escravos para a origem e a formação do nosso país, da nossa cultura, né? E
Eu quero agradecer a vocês pela atenção, agradecer essa escola que mais uma vez me acolheu tão bem, né? E dizer que fica aí a reflexão, né? Que a gente cada vez mais tenha respeito pelo outro, que é só a pele, gente, não adianta, não tem porquê discriminar ninguém pela cor de pele. Nós somos todos iguais, tá bom? Um beijo.